Olá, bom dia. Hoje é 27 de setembro de 2025 e sou o Willis. Esse é o meu canal aqui no Facebook e também tem o meu canal lá no YouTube, viu? Você pode procurar outros vídeos lá, inclusive sobre esse tema que eu vou falar hoje. O tema de hoje é uma continuação de reflexões sobre a metafísica da saúde. Esse livro aqui, tá? Tem na internet aí, até em PDF, você pode procurar, são 4 volumes, tá? Esse é o primeiro volume. E é do Gasparetto e do Val Capelli, né? Dois pensadores espiritualistas que muita gente já conhece, é só se por lá. Gasparetto, você vai ver, tem um tanto de palestras dele lá, coisas assim. Então, voltando, né, que semana passada eu tive participado de uma feira literária em Varginha, no Shopping Garden, no Garden Café, e foi muito legal, foi muito bom, contato com as pessoas, né? De vez em quando a gente tem os contatos aí presenciais, então foi muito legal. Hoje eu vou continuar falando sobre esse tema da metafísica da saúde e nós estamos parados aqui no tema da mente, sabe? Do uso da mente. Existem pessoas, né? Existem algumas controvérsias sobre a questão da mente. Uns pensam assim, outros pensam assado, coisas assim, coisa da vida. Ninguém é obrigado a pensar igual, né? E então, hoje nós vamos falar, eu vou voltar ao assunto, esse já é, creio que o quarto vídeo sobre esse assunto. Se você perdeu o assunto aqui no Facebook, você encontra na minha página, né, no meu canal lá no YouTube, que chama Viver Consciente, esse nome que está aqui atrás, Viver Consciente, e livre pensar. Por que livre pensar? Porque a gente pensa, né? Ninguém pensa igual e tudo mais. Então, livre pensar é porque, na verdade, eu falo no meu canal sobre diversos assuntos. A maior parte deles, assuntos comportamentais. Ok? Então é isso, gente. Bom dia para todos vocês, que estejam todos bem, né? E o assunto hoje, então, é a mente como um aparelho realizador, tá? Esse aparelho realizador, na verdade, significa que a mente é um poderoso instrumento a seu favor, né? E se você, veja bem, eu sempre falo isso, que ao ser humano é dado ter um certo controle sobre a mente. Se você não controla a sua mente, alguém vai controlar, quer dizer, alguém vai te influenciar, você vai pensar coisas que não tem nada a ver com você, coisas assim. Isso muitas vezes inconscientemente. Se você deixa a sua mente ao léu, os pensamentos tomam conta. E os pensamentos, esses pensamentos que tomam conta, eles provêm principalmente de coisas externas. Eles vêm das impressões que você colhe aí na realidade material e tal, e de repente, então você não domina a sua mente, você começa a pensar sobre coisas que você talvez, se fosse dado a você escolher, você não escolheria pensar. Vou dar um exemplo para vocês. Outro dia, na semana passada, eu fiz uma palestra lá no Centro Humildade e Caridade, e aí depois, sempre a gente acaba conversando com as pessoas, eu acabo conversando com pessoas. E apareceu uma pessoa
que veio falar para mim sobre política, sabe? Essa coisa de esquerda, direita, esses trem que estão por aí. E eu, logo de cara, disse assim, olha, esse assunto não me compete, eu não converso sobre isso, né? Porque quando as pessoas já estão radicalizadas numa posição, tipo, né? Posição dessas assim radicais, eu sou contra isso, eu sou contra aquilo e tal, né? Eu não entro nessa, porque para mim é perder tempo, porque se a pessoa já tem já configurada aquela ideia de que é negacionista e coisa e tal, você não vai demovê-la numa conversa. Então eu evito isso para não perder tempo. Eu não gosto de perder tempo, eu gosto de gastar tempo, não perder tempo. Mas então, quer dizer, eu tiro isso, jogo fora, eu tiro isso da minha mente. Não me interessa pensar sobre isso. Não que eu esteja alienado da realidade, eu estou sabendo o que está rolando aí na sociedade brasileira, e tenho uma posição. Mas é a minha posição, cada um tem a sua. Essas pessoas não têm conhecimento, não, né, são levadas pela ignorância, certo? Isso é problema delas, eu não vou consertá-las. Então eu não ocupo a minha mente com coisas que não sejam produtivas, ok? Então, essa é uma forma de você controlar a sua mente. Eu não vou pôr na minha mente coisas que não me levam a nada, ou não me levarão a nada, né? Hoje em dia é muita coisa que está por aí, o fulano disse, o ciclano falou, etc. Então eu não entro nisso, certo? Mas é uma forma de você controlar a sua mente. A minha mente não, eu não deixo, na maior parte do tempo, ela ser depositária de coisas que não tem nada a ver e não gosto de ser influenciado por pessoas que, para mim, às vezes falta, falta discernimento mais apurado sobre isso, sobre os assuntos, né? Então eu evito. Então, essa é uma forma, se a gente não controla nossa mente, se a gente não controla os instrumentos que estão ao nosso dispor para bem utilizar, a gente fica ao léu por aí, porque se você, às vezes, eu por acaso estou procurando alguma coisa né, na televisão, digamos assim, apesar de eu não assistir a televisão aberta, né? Mas uma vez ou outra escapa lá, aparece alguma coisa lá de gente, esses noticiários vulgares, etc., onde que as pessoas não têm responsabilidade com aquilo que falam, então falam qualquer besteira. Eu não deixo isso me afetar, ok? Eu escolho os assuntos que eu quero pensar, eu escolho os temas que eu quero trabalhar, principalmente comigo, né? Então a gente precisa ter esse entendimento do controle dos seus mecanismos, e principalmente o mecanismo mental, ok? Então, a mente, né, segundo este livro, que é uma abordagem, né, bem espiritualista, também metafísica, que vai além do lugar comum, a mente é colocada então como um aparelho realizador. Eu digo que um aparelho que serve para que você realize coisas e que você cocrie, né? Novas abordagens, novas posturas, novas condutas, coisas assim. Agora, a maior parte do tempo e a maioria das pessoas vive de modo inconsciente. Elas não param para pensar, elas não param para racionalizar, né? Uma coisa que eu aprendi muito com a filosofia foi essa questão de buscar a lógica daquilo que se diz, ou daquilo que se escreve, da ideia que é colocada a público. Você analisar racionalmente, não é por ouvir dizer.
Alguém disse, outro disse. Hoje em dia está muito. Hoje em dia as coisas estão muito cheias desse disse-me-disse. Aí a pessoa diz, o Spinoza, que é um pensador, falou isso, Aristóteles falou aquilo, Platão falou isso. Nem sempre isso que as pessoas dizem que o filósofo, o pensador falou é verdade, porque as pessoas pegam recortes e se baseiam um discurso, uma narrativa em cima daquilo, quer dizer, as pessoas distorcem a verdade, na verdade. A verdade é essa, as pessoas distorcem a verdade o tempo todo. Então você tem que estar atento, porque você é o dono do seu pensamento, você é o dono da sua mente, você é o dono da sua vida. E as pessoas vivem por aí a distorcer isso de acordo com os seus interesses. A internet, e o YouTube, e o Facebook, as pessoas querem o like, né? Alguém põe lá, gostei, não sei o que lá. As pessoas querem isso, querem visualização para monetizar, para ganhar dinheiro, etc. Em cima da ignorância alheia. Esse não é o meu papel. Eu já falei isso aqui, falei no YouTube, né? Que eu não estou interessado nessa história de monetização, etc. Tem gente que está, mas isso é problema deles. Então, existe hoje muita distorção dos pensamentos. E é muito fácil você pegar, eu tenho livros aqui de filosofia, você lê um pedacinho lá do Platão, e daí já passa a dizer que você é especialista no Platão. Não é assim, tá? Então a gente precisa filtrar, tá? Essa é a minha recomendação, até alguém me falou esses dias, alguém lembrou isso que eu falei, né, dos filtros. Você precisa filtrar aquilo que trazem para você, nas narrativas que trazem para você, você precisa filtrar para ver se aquilo é verdade, se aquilo bate com aquilo que você pensa. Né? Então, a mente, na verdade, a mente é um aparelho realizador, vamos dizer assim, entre aspas, porque a mente, na verdade, ela é um instrumento usado, né, antes da criação. Quer dizer, é um instrumento de elaboração. Você elabora para depois criar. Compreendem? Então você elabora para depois criar. Então, vou ler um trecho do livro para vocês que diz o seguinte: a mente é um aparelho nas mãos do eu consciente. Isso é uma coisa, é verdade, e ao mesmo tempo precisa ser trabalhado, porque se a mente, que é esse aparelho realizador ou elaborador, né, ele deveria ser, a mente, esse aparelho, deveria estar, né, sob a égide, sob o domínio do eu consciente, não do ego. O não do inconsciente, porque o inconsciente ele é aleatório, na verdade. Né? Assim como o ego. O ego é uma espécie de entidade que está dentro da gente, que é formada, é a base da nossa personalidade, né? Ali junta tudo aquilo que a gente aprendeu ou desaprendeu. Então, deveria ser, viu? A mente deveria ser um aparelho nas mãos, né, do seu eu consciente. Uma ferramenta, quer dizer, você deveria usar conscientemente a sua mente. Né? Então diz o seguinte: seus atributos são manipulados por ele e refletem na realidade interna, corpo físico e externa, meio ambiente. Quer dizer, então a mente, ela é um instrumento que, se você aprender a utilizá-la, ela vai interferir positivamente na realidade, né, interna, e que vem aí até o corpo físico, e na realidade externa, que é o meio ambiente que você vive. Então, na mente, nela, reside a habilidade realizadora. O que significa essa realizadora no sentido dos quem escreveu o livro? Né? Criar a realidade ou o que será sensorial do homem.
é dotado do poder de escolher o que é significativo no mar dos estímulos cotidianos. Também tem o poder de dar crédito em diferentes graus e de graduar a importância que gera diferentes níveis de impressão. Significa que a mente é esse aparelho que, né, ajuda-nos a escolher o que é significativo, nesse mar de estímulos. Eu já acabei de falar coisas aqui, quer dizer, no cotidiano nosso, no dia a dia, nós somos um monte de estímulos, né, que nós recebemos de fora, tá? Então é isso que eu falei. Uns dizem isso, outros dizem aquilo, outros falam que a ciência falou isso, a ciência falou aquilo, e coisas assim. Então é um mar de estímulos. Você está lá, você que fica aí sentado na frente da televisão, você está lá, aí dizem para você, olha, se você tomar chá de alecrim, né, isso vai fazer bem para a sua saúde mental, isso vai causar isso no seu cérebro, não sei o que e tal. Então é um mar de informações. Mas você tem que ir mais além disso do que disseram. Você tem que pesquisar para ver o que corresponde à verdade. Aí entra o uso da sua mente, entra o uso da sua inteligência também, porque a sua inteligência está ligada à sua mente, né? O uso da inteligência, ele faz uma conexão com a sua mente. Então você tem que verificar todos esses estímulos que você recebe de fora, quais deles realmente te interessam e quais desses estímulos fazem sentido para a sua vida. Não para a vida dos outros, para a sua vida. É? Então, a mente é esse aparelho, né, que você tem que estar no comando, né? Porque do modo como que você pensa, o modo como que você pensa, como você interpreta as coisas, vão interferir na sua realidade interna e na sua realidade externa. Né? Então, se você fica no inconsciente, quer dizer, aceitando tudo, qualquer coisa e tal, né, todos os estímulos você deixa que entre dentro de você, você vai ficar desequilibrado. Essa é a verdade. Então é preciso a gente trabalhar esse aparelho mental, né? Mente, inteligência, cérebro, todos esses, é um mecanismo quase que trabalha tudo junto e misturado, né? Mente, inteligência, né? Consciência, você vai ter consciência se você trabalhar e elaborar isso de maneira mais profunda. Outra coisa que é dito é que o universo mental, esse universo mental, ele não se restringe a imaginar. Né? Não é só para usar a imaginação. A mente não é só para usar a imaginação. A mente é para elaborar e criar, certo? Condições, inclusive, psicológicas e também condições práticas para você executar aquilo que seja bom para a sua vida, né? Então, quer dizer, a finalidade veja bem, isso está escrito aqui, a finalidade de trabalhar a mente, né, é tornar sensoriais e palpáveis os programas que a consciência estabelece como verdade e nos quais você acredita. Então tem muita coisa que a gente precisa elaborar. As nossas experiências, as nossas vivências, elas são necessárias, é necessário que nós as depuremos, no sentido, né? Quer dizer, a gente
tem que trabalhar isso, porque você vive, veja bem, você vive de acordo com aquilo que você acredita. E se você acredita em coisas que são irreais, que não têm substância, que não são profundas e que são superficiais, que são rasas, a sua vida vai ser rasa. Entendem? É. Muitas pessoas vivem uma vida rasa, certo? Superficial. Por quê? Porque elas acreditam em coisas superficiais, coisas rasas, coisas que às vezes não têm nem fundamento. Então, você tem que observar as suas crenças. Veja bem, esse assunto ele não vai acabar aqui hoje, tá? Esse aqui é a quarta parte, vai ter a quinta parte. Mas é para a gente fixar essas coisas, esses pequenos episódios, para a gente fixar isso para ir andando. Então, se você não domina a sua mente, se você não filtra o que entra na sua mente, no seu cérebro, no seu pensamento, você vive ao léu, você vive ao sabor dos outros. Por isso que você encontra pessoas que um dia têm uma opinião, outro dia têm outra opinião, porque as pessoas não se aprofundam. Então elas ficam um barco ao léu, que vai e vem, ao sabor das ondas. E essas ondas são as narrativas, que hoje está cheio de narrativas, né? Narrativas, inclusive, sem fundamentos. Mas que tem gente que, de repente, resolve levar a vida através dessas coisas sem fundamento. Isso é importante pensar sobre isso. Essa reflexão, ela é breve, mas você pode expandi-la. Buscar mais informação. Não é para você achar que tudo que eu estou falando, né, é tipo assim, tudo que eu estou falando você tem que pegar e dizer agora, eu vou desse jeito. Se for bom para você, você leva. Se não for bom, você descarta. Né? Então, essa coisa da mente, a gente usa muito mal a mente ou nem usa. A nossa mente é muito usada pelos outros que nos influenciam. Hoje estão cheios de gente tentando te influenciar. É? Esse papo, por exemplo, de influencer, gente, é uma loucura. Cada gente desqualificada, gente que não tem vivência, gente que não tem, sabe, não tem base e tal, base de conhecimento, e de repente se mete a dizer que são influenciadores. E por que eles dizem isso? Porque muitas pessoas vivem sendo influenciadas por qualquer um. É. São muitas coisas, né, que estão por aí. Por isso que eu digo, você deve ser o centro da sua vida. Você tem que usar os mecanismos que estão a seu favor, né? E não deixar que os outros usem. Então os outros vão te programar, né? Aí você vai dizer, mas fulano falou lá na internet. Hoje tem esse trem, né? Na época era assim, é aquilo, falaram no rádio, depois vieram dizer assim, é porque falaram na televisão, agora o pessoal fala assim, é porque falaram na internet. Pô, aí quer dizer, você não tem personalidade própria, você não tem pensamento próprio, você não tem o seu cérebro, a sua mente para utilizar a seu favor, os outros é que vão te programar. Isso não é vida, né? Isso não é vida. Não é vida boa. Então, veja bem, eu peguei só um pedacinho, gente. Se vocês imaginarem, são 2 parágrafos que eu peguei aqui. Então, vivemos de acordo com o que acreditamos e estabelecemos como verdadeiro para nós. Sendo assim, se não temos uma vida agradável, basta reformular nossas crenças para alterar o curso da existência. Veja bem, isso é uma coisa, inclusive, que eu estou lendo aqui, mas para mim não é novidade, porque eu trabalho com esses temas há décadas, tá?
mais de 30 anos. Então, já fiz centenas de palestras sobre esses assuntos em outros tempos, nos anos 80, 90, 2000. Tá? Estamos aí no 2025. E muita coisa que as pessoas falam hoje, né? Não, tem muita coisa que não é novidade alguma, certo? É porque as pessoas passaram batido. Aquelas pessoas que não estudam, que não leem, passaram batido por uma leva enorme de conhecimento, colocado à disposição por vários mecanismos e meios, e hoje daí aparece como sendo novidade. E as pessoas acreditam, tem gente que acredita que o mundo começou depois da internet. Tem gente que acredita que o mundo começou a partir da pandemia. Gente, a nossa história ela vem até de milhares de anos. E a história do conhecimento, digamos, se tivesse uma história, tem, né? Talvez alguém já escreveu. A história do conhecimento, ela começou há milhares de anos atrás. Então nós precisamos esses mecanismos todos, né, aprender a usar. Veja bem, eu nos anos... Hoje eu estou sem água, estou com chimarrão. Nós precisamos entender que a vida não começou agora. E que esse conhecimento que muita gente diz, que vem e diz assim, isso é novidade, controle da mente, controle... Isso já existia. Só que as pessoas não tomavam conhecimento, porque ficavam embasbacadas aí assistindo televisão, novela, etc. E o conhecimento passou por elas nem viram. E também tem o lado da preguiça do ser humano, né? Tem gente que não gosta que eu fale disso, tá? Porque eu já fiz palestras assim ao vivo e a gente vê que alguém até disse para mim, nossa, você chamou a gente de vagabundo. É uma coisa estranha, né, gente? Quando você fala as coisas, as pessoas pegam tudo ao pé da letra. Mas o ser humano, veja bem, o ser humano, de modo geral, tá? Geral, existem as exceções. Se não existisse exceção, eu nem estaria aqui. Então, o ser humano, a maioria, em termos de busca de conhecimento, o ser humano é preguiçoso. É uma preguiça geral, ninguém quer pensar. Então as pessoas delegam para os outros pensarem por elas. O que é uma porcaria, para falar a verdade. Quer dizer, alguém pensa por mim. Alguém pensa por mim e diz assim, olha, vai lá e faz isso, que isso é legal. É uma porcaria isso, né? Quer dizer, você não é dono do seu pensamento. Então precisa aprender, né? E é por isso que nós estamos nessa situação aí deplorável em termos de tudo, né? Na sociedade, não só no Brasil, tá? No mundo. Nós estamos nessa situação porque as pessoas não pensam. Outro dia eu estava vendo alguém falar aquele negócio do cara lá dos Estados Unidos, né? Que é um grande maluco, né? Que fica por aí só ameaçando os outros em vez de governar o país dele, que também não está lá bom das pernas. E as pessoas não prestam atenção. Você vê lá nos Estados Unidos, que segundo consta é um país desenvolvido e tal, lá mesmo as pessoas de repente elegeram um cara que o cara quer impor coisas para todo mundo como se ele fosse o todo-poderoso. E não é nada disso. Agora está sofrendo resistência, inclusive lá dentro, né, do próprio país, porque as pessoas delegam para um maluco algum poder e depois, de repente, esse poder volta contra elas mesmas. Esse é um exemplo presente, né? Então você não pode delegar aos outros definirem a sua vida, porque de repente isso se volta contra você.
Então você tem que ter o seu modo de pensar, o seu modo de analisar, não entrar no modo manada, né? Segue o líder. Não é por aí também isso, né? Então, quer dizer, mas quando as pessoas fazem isso, elas estão abdicando de usar a sua mente, de usar a sua inteligência, de usar os mecanismos que estão à sua disposição ali, né? Cérebro, inteligência, mente. Elas estão abdicando de usar isso para deixar na mão de alguém. E aí surgem alguns malucos aí, né? Que de repente vão fazer uma grande encrenca aí para todo mundo. Percebe? E isso se dá na esfera do campo da saúde. Aonde que você, se você não domina as ferramentas que lhe são e serão favoráveis para a sua saúde, você sucumbe. Você sucumbe. Muitas das doenças físicas, psicológicas, emocionais, elas têm a sua origem e raiz dentro de você. Alguma coisa você vem fazendo errado já há um bom tempo. Algumas negligências você vem executando e perpetuando na sua vida e de repente estoura. Porque quem paga o pato nessa história toda é o corpo, tá? Esse corpo físico aqui. Eu sei por mim mesmo, tá, gente? Também eu não sou o cara perfeito, né? Eu entendo que muitas das ocorrências, né, físicas que eu tenho, são provenientes de negligências lá atrás, de coisas que eu não aprendi, de coisas que não me ensinaram e de coisas que eu não aprendi. Então, o corpo físico paga o preço. Essa que é a questão, né? A nossa saúde, ela passa por nós. E muitas das doenças que nós acabamos adquirindo, elas são frutos de nós mesmos. É a nossa própria herança. Por força de que negligenciamos lá atrás. Por desinformação, né, pela ignorância, por descaso, por negligência, por uma série de coisas. Nós causamos o mal que nós vivemos, que nós amealhamos, nós causamos, nós temos que parar com essa história de querer responsabilizar os outros ou aquilo que vem de fora. A responsabilidade pela nossa saúde integral, tá? Física, mental, emocional, né? Até a saúde espiritual, nós somos responsáveis por isso tudo. Aí que tá, nós aprendemos errado. Nós aprendemos a achar responsabilidade fora de nós, achar causas fora de nós e não assumir, aprendemos a não assumir a responsabilidade pelo que acontece conosco. Nós aprendemos essa desgraça. Então nós temos que aprender, em algum momento a gente tem que acender a luz e dizer, pô, se é comigo, então daqui em diante eu vou cuidar disso, vou cuidar da minha alimentação, vou cuidar do meu exercício, vou cuidar dos meus pensamentos, né? Vou cuidar da minha alma, vou cuidar do meu espírito, vou cuidar de mim integralmente e parar de ficar o Léo. Eliminar aquelas crenças negativas que estão na base de todo o mal-estar que a gente acaba vindo a sentir. Nós temos que sair disso. E é aí que entra, então, a mente. Começa aqui a mudança. A mudança não começa você já indo fazer coisas. Isso você já fez, deu errado.
Começa aqui na mente, quer dizer, você tem que elaborar um protocolo para viver saudável. Aí eu usei um termo bacana, né? Elaborar um protocolo para você tornar-se e viver saudável. Tornar-se e viver saudável. Um protocolo, você tem que estabelecer algumas regras para você mesmo. Né? Eu estava lembrando, ontem estava conversando com a minha companheira, estava conversando sobre coisas de vez em quando vem essas coisas de passado, né? Eu estava conversando quando eu teve um tempo, eu tive um tempo que eu, por exemplo, bebia muito. Não é beber de cair, não, gente, tá? Beber muito, né? Então, quer dizer, aquela coisa de achar que todo fim de semana você tem que beber, que você não tem limite, essas coisas todas. E de repente caiu uma enorme ficha na minha cabeça e disse: ó, o que você está fazendo com a sua vida? É assim que você vai querer viver? É assim que você quer continuar? São esses os exemplos que você quer deixar para suas filhas, etc? Ou levei um susto quando veio para mim essa reflexão. Espera aí, vamos parar. E parei. A gente vai, não para do dia para a noite, tá? Você vai parando, você vai tomando conta do seu aparelho mental e vai reelaborando as suas condutas. É isso que você tem que fazer. Todos nós temos que fazer. E o tempo todo, porque a gente não é perfeito. Então a gente tem que estar sempre vigilante e nos instituirmos vigilantes de nós mesmos, tá? Bom, eu creio que hoje a reflexão é essa, tá? A próxima semana a gente continua aí. Eu faço uma live por semana, tá, gente? Então, todo sábado eu faço uma live aqui no Facebook, coloco no YouTube, coisas assim. Espero que você goste desse assunto, que você utilize essas reflexões para a sua própria vida e descubra em você a solução para os problemas que você enfrenta, porque você é quem tem a solução real, certo? Então é isso aí, ó. Paz e luz para todos vocês, cuidem-se bem por aí e até a próxima. Muito obrigado aí por vocês estarem comigo aí. Isso me ajuda muito no sentido da energia e de me estimular a continuar fazendo o que eu faço, ok? Então é isso aí. Paz e luz para todos vocês.